Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Alpinista, nossa aula de número 8. Que alegria poder ter você aqui, mais uma vez rumo à nossa subida, ou subida em ascensão, para a vista mais exuberante. A gente começa de novo, né? Olhar, perceber, notar movimentos que nos levem ao lugar mais alto, a nossa realização dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, 30 dias de execução. E eu estou muito feliz de ver vocês lá no grupo, nosso grupo lá, nossa ancoragem imóvel, nosso grupo de WhatsApp, nossa comunidade, e todos os dias vocês colocando os depoimentos, as fotos das conquistas, aquilo que vem executando. Então estou muito feliz de poder estar lá com vocês. A aula de número 8 é: não entregue sua vida para ninguém. Ambiência. Cuide com os lugares onde você está inserido. Perceba os lugares onde você está. Primeira dica que eu te dou, e quero que você anote aí no seu papel, na sua caderneta, na sua agenda, que você vem acompanhando o nosso programa Topo. Primeira, não entregue a sua agenda para ninguém. Não é as suas agendas de atividades, mas sim o seu tempo. E sim a maneira com que você vive. Sim o tempo de qualidade. E sim as horas do seu dia. Não entregue para ninguém. Entenda que você ouve o que as pessoas dizem, mas você vê o que a pessoa faz. Você precisa ter esse discernimento. Mesmo que pareça uma grande chance entregar a sua vida para alguém, a sua agenda para alguém, não entregue. Eu lembro quando eu era vendedor de uma empresa de segurança privada, bem lá atrás. Inclusive era uma multinacional que estava atuando na minha cidade. Eu lembro que um dia eu deixei a minha agenda, nós tínhamos uma mesa para 6 vendedores. E eu lembro que eu deixei a minha agenda. E aí o rapaz trabalhava no administrativo, ele me falou depois, porque eu deixava minha agenda e saía tomar café, saía conversar e deixava minha agenda lá em cima da mesa dos vendedores. E um dia eu cheguei em um negócio que estava anotado na minha agenda e lá estava uma placa da empresa que eu trabalhava. Quando eu cheguei a fazer a visita 2, que era para ver se o cliente iria fechar, ele falou: rapaz, você acredita que eu já fechei com a tua empresa? Veio um rapaz aqui e falou que ia fazer uma promoção e aí eu fechei para aproveitar. O que eu quero dizer com isso? Que naquele dia ou naqueles dias que eu deixei, alguém foi lá, abriu a minha agenda, pegou a informação e foi visitar os meus clientes. Por isso, desde aquele dia eu compreendi que eu não posso deixar a minha agenda na mão de outras pessoas. A minha agenda dos meus sonhos, a agenda dos meus objetivos, a agenda daquilo que eu defino, a agenda do meu tempo na mão de outras pessoas, porque sempre elas vão usar a benefício próprio e não numa reciprocidade para com você. Então perceber quem são as pessoas é preocupar-se, mesmo que pareça uma grande chance. Cuidar com convites que te fazem, com propostas que te oferecem, com ligações em horários inóspitos, com mensagens que chegam. Nem tudo é para nós. Às vezes parece ser para nós, mas não é. Você quer voar, mas faz força igual um jumento. Não é assim. Você precisa ser como uma águia, voar de maneira livre, de maneira leve. Muitas vezes você está querendo voar, mas está agindo como um jumento, carregando o peso alheio, carregando a bagagem dos outros, porque simplesmente você é o cara que faz força. Você é a mulher que faz força, é a mulher que apoia, que ajuda. No programa Topo 1 eu ganhei um quadro que está aqui desse lado, ganhei de um dos alpinistas, e nesse quadro a gente vê um combatente de guerra subindo e escalando um lugar. Como nós, combatentes dos sonhos que a gente deseja conquistar. A gente começa a subir. Eu lembro de um dos meus primeiros rapéis que eu fiz. Eu fui num rapel e aí a hora que a gente desceu, eu desci com uma mochila, uma anorak, que é uma mochila curta. Desci o rapel até lá embaixo. A gente esperou todo mundo chegar lá e tinha uma trilha bem puxada. E a gente precisava subir essa trilha bem puxada. E a gente começou a subir essa trilha. E nem na hora que a gente estava reunido todos juntos lá, a gente na trilha, as pessoas começaram a dar coisas materiais para outros subirem. E aí eu me coloquei à disposição. E falei para as pessoas: podem colocar o que vocês têm, me dá aqui garrafa, me dá aqui calçado, me dá aqui sua blusa. Eu comecei a colocar na minha mochila. E quando a gente começou a subir aquela caminhada, aquela trilha, foi começando a ficar pesado. Foi começando a ficar pesado, pesado, pesado. Naquela hora eu estava carregando o peso de outras pessoas. Era uma atitude altruísta, de contribuição, e eu faria de novo. Só que o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes no dia a dia, na nossa vida, a gente está carregando peso alheio e esse peso não deveria ser carregado por nós. Você está colocando na tua mochila um peso que não é seu. E quando você faz isso, você ao invés de carregar aquilo que era seu ou que poderia ser leve, você está agindo como um jumento, carregando peso alheio para ter
acreditando que terá resultado. Para ter resultado é drástico, eu queria dizer, é errôneo. Na verdade, você acredita que está evoluindo, mas não está, porque você está carregando o peso alheio, você está sendo um jumento, quando na verdade você deveria ser uma águia para observar as opções que fazem sentido para a tua existência. É de maneira leve, é de maneira tranquila. Você precisa escolher pessoas que você possa modelar elas. A modelagem ela vem de um princípio da programação neurolinguística. Teus filhos fazem isso. Você vê a tua filha vestindo a roupa da tua esposa ou a tua roupa e andando em casa com sapato. Ela está modelando. Você vê o teu filho vestindo a tua roupa como pai, porque ele está modelando. O que é a modelagem? É quando eu olho alguém como bom exemplo, que eu percebo que é um bom exemplo para mim e eu quero ser igual a ele. Isso é um princípio de modelar alguém, da modelagem, de parecer como o outro, percebendo virtudes, características, habilidades que são produtivas, positivas e excelentes no outro. Isso é a modelagem. Quando eu não me preocupo com esse princípio da modelagem, quero modelar uma pessoa como um todo, é um risco, porque a PNL fala na modelagem no princípio geral. Quando eu trago para mim, Felipe, a minha experiência traz para vocês uma dica que é importantíssima e que mudou a minha vida. Hoje em dia, eu não modelo mais pessoas, eu modelo atitudes e comportamentos. É isso que eu modelo. Eu percebo o que a pessoa tem de atitude, característica e comportamento e pego somente aquilo. Por quê? Porque o ser humano ele é falho. O ser humano ele não é tão bom, ele tem coisas que não são boas. O primeiro movimento do ser humano de bem que existe nele é perceber que é mal. Nós somos maus, né? A gente é má. Então a gente vai ter uma situação onde realmente eu vou perceber que eu sou mal, que eu preciso melhorar uma parte em mim, que eu preciso transformar, que eu preciso mudar. Então se eu olhar todas as pessoas em um nível único, eu vou sofrer, eu vou ter dificuldade, eu vou ter prejuízo. Eu preciso olhar principalmente um ponto, eu preciso olhar para aquela pessoa, olha, eu vou modelar ela. Então eu vou pegar um ponto específico dessa pessoa e vou descobrir como usar para mim, mas não o ser humano como um todo. Então, inteligência é você modelar as pessoas baseado nos comportamentos ou habilidades individuais que ela possui, não o ser humano como um todo. Então, se fulano se comunica bem, você modela a comunicação. Se fulano tem uma liderança melhor, mais proativa, você modela a liderança. Então, você modela ações. Se ele tem uma comunicação corporal muito boa, você modela isso. Eu nunca modelo o ser humano como um completo, porque senão eu vou atrair coisas que não são tão boas. Por isso é importante modelar pontos específicos. Se eu pego bons profissionais e eu modelo ações, características, comportamentos individuais de cada um, eu consigo modelar de uma maneira muito melhor. Modelar atitudes e não pessoas. Lembre-se sempre disso. Lembre-se de nunca esquecer, de sempre se lembrar. Modele atitudes e não pessoas. Assim você vai criar situações muito melhores para onde você está inserido, moldando as situações que são lhe apresentadas. Na nossa montanha de conhecimento, a nossa evolução, isso é extremamente importante. Existe uma coisa que é a nossa ambiência, que é o lugar onde eu estou inserido. É muito importante que você tenha ambientes que te favoreçam a ter resultados melhores. Mudar os ambientes que você está e se inserir em ambientes que te tornem mais próspero, mais inteligente, mais motivado, mais inspirado é extremamente importante. Dá uma olhada e liga o radar e pensa assim, nos últimos 5 dias, quais foram os ambientes ruins que você esteve perto? Para que você nunca mais os visite. Foi com algumas pessoas? Foi em algumas situações? Foi em alguns lugares? Quais foram? E perceba os ambientes que são bons, que te inspiram, que fazem você crescer. As pessoas, os lugares. Pense nesse seguinte propósito. Muitas vezes um filme que te traz algo ruim, por que ficar assistindo ele se ele te faz mal? Talvez pensar em lugares que te façam bem. Então isso é mudar e criar ambientes que te levem para um nível muito melhor do que você vive hoje. Existem pessoas que são extremamente sensíveis a essas modulações do ambiente, onde elas geram e elas sofrem influência muito grande em relação ao ambiente. Já tem pessoas que reagem pouco a isso. Normalmente as pessoas que reagem pouco, elas não são tão influenciadas e elas não sofrem tanto. Por quê? Porque elas não percebem o ambiente como um ponto decisivo. Algumas são extremamente influenciáveis e nem percebem. Se você estar num lugar ou estiver em um lugar de influência negativa, é importante que você perceba isso. Vou te contar uma experiência positiva que eu tive. Eu treino
Gosto de treinar, gosto de fazer atividade física, é por isso que eu eliminei 45 quilos sem ter contratado nenhum profissional, mas em determinado ponto, alguns anos, eu tenho um profissional que me atende, que é um educador físico. Ele é um personal trainer. E ele é um fisiculturista também. E eu tenho mais um amigo meu que é um fisiculturista. E antes desse amigo meu tornar-se amigo, esse meu professor me convidou para treinar em um sábado na academia dele. E aí eu cheguei no sábado e quando eu cheguei lá estava esse outro fisiculturista. E eles me convidaram para participar de um treino que os dois iriam fazer. Um atleta, dois atletas na verdade, né? E um deles professor ainda. Eu neguei, eu falei que não iria fazer e acabei fazendo. Aquele dia, o ambiente que eu estava inserido mudou a minha percepção sobre a intensidade, sobre a mentalidade de uma atividade física, de uma musculação. A partir daquele dia, eu decidi que jamais eu agiria e treinaria como eu treinava antes. No final do treino, o treino foi de tanta intensidade e de um pensamento, de uma estratégia mental tão forte por aqueles dois atletas, que naquele dia eu falei para o meu personal, a partir de hoje, eu não aceito nunca mais treinar medíocre como eu venho treinando. Eu quero dar o meu máximo e além do meu máximo. Olha o quanto o ambiente tem efeito nas nossas vidas. O quanto muitas vezes você nem percebe, mas o ambiente está provocando você. O ambiente está influenciando você. Nesse dia, a influência foi positiva para comigo. Mas muitas vezes o lugar onde você está, a influência é negativa e você nem percebe. Talvez é a casa de um amigo, talvez é um filme que você assiste, é um tipo de conteúdo que você consome. Pessoas mais pessimistas, normalmente elas são influenciadas pelo ambiente. As menos pessimistas não sofrem tanto influência. Então o quesito de influência do ambiente de maneira negativa é ser pessimista, ser negativo com tudo. Até porque o nosso cérebro ele não entende questões negativas. A gente não foi feito para isso. Embora o nosso cognitivo negativo seja maior no nosso cérebro, nós não fomos feitos para isso. Assim como a gente não foi feito para mentir, nem para se comunicar de maneira negativa. Então o nosso cérebro ele cria um mecanismo de, na verdade, sabotagem. Se você não foi feito para se comunicar de maneira negativa e tem um cognitivo, hora ou outra você acaba se comunicando de maneira negativa. Muitas vezes o ser humano ele é demasiadamente pessimista, reclamão, porque ele colhe benefícios com isso. Eu reclamo, logo alguém me dá conforto. Por exemplo, a gente estava agora aqui gravando e a gente parou um pouquinho porque eu reclamei de fome, a gente foi comer, então eu recebi um conforto. Logo, eu entendo que toda vez que eu reclamo de algo, alguém faz algo por mim. Se isso acontece sempre, eu tenho um ganho em relação àquilo. Então eu acabo usando aquilo de maneira inconsciente para sempre ter ganhos, mas isso tem um tempo. Vai chegar uma hora que as pessoas vão cansar de fazer por você e elas vão parar de fazer. Então ficar reclamando e ser pessimista é prejudicial. E agora você ainda compreendeu que pessoas mais pessimistas elas têm e sofrem maior influência do ambiente. Se o ambiente for muito negativo, a pessoa pessimista vai pegar primeiro aquilo. Se o ambiente for extremamente degradante, a pessoa pessimista vai pegar aquilo, vai absorver, vai interiorizar e muito provavelmente aquilo vai afetar o comportamento dela e as ações. Por isso é importante cuidar para os lugares onde você está. Isso é uma seleção natural do ser humano. Acontece na nossa vida, baseado nas nossas competências que possuímos, assim como os animais. Não sei se você já viu uma curucaca na sua vida. Não sei de qual região do Brasil que você está vendo essa aula. Eu tenho alunos do Brasil todo. Temos vários alpinistas de várias cidades diferentes. Você já viu uma curucaca? Curucaca é um bicho grande. Parece um pássaro? Não, é um pássaro. Ela parece uma galinha. Mas ele é um pássaro bem grande, maior que uma galinha. E ele tem um bico curvado, assim. Eles dormem em pinheiros, que é uma árvore nativa aqui do estado do Paraná. Então, eles voam e pousam nesse pinheiro. E por que o bico dele é curvado e é fininho? Para que ele possa buscar o alimento no fundo da terra. Então, ele enfia o bico é bem comprido. Ele enfia o bico e pega o alimento dele. Cada animal tem uma espécie, uma maneira, bicos diferentes para determinados ambientes. Essa é a nossa seleção natural, que é baseada nas nossas competências. Cada competência que eu tenho, eu me coloco em um ambiente diferente. Se eu nunca treinasse musculação, eu conseguiria ter uma aula com 2 fisiculturistas atletas? Não. Se eu nunca estudasse o que eu estudo, eu teria acesso a estar com médicos, com empresas, empresários, de todos os portes, do pequeno, do médio até o grande. Eu estaria próximo aos amigos hoje que se tornaram amigos médicos, até sócios. O nível de competência que você tem irá determinar o lugar onde você vai ser inserido.
Por isso é importante estar em ambientes novos que você colha, que você sofra influência positiva, para você crescer, para você evoluir, para aquilo te dar potência. O desafio que eu te faço hoje é mudar alguns ambientes. E tem vários ambientes que é importante mudar. Quando você começa a escutar músicas novas, diferentes, você muda a tua ambiência, você muda o teu repertório, você muda as competências, eleva as competências, aquilo faz com que você evolua. A minha esposa não gosta muito que eu escute rap, mas eu gosto. Hoje eu fui fazer uma caminhada e aí coloquei rap para eu escutar. Por quê? Porque na grande maioria das vezes eu consigo colher aprendizados, frases, insights com a música assim. Eu gosto disso. É a maneira que eu busco repertório, assim como eu escuto vários tipos de música para absorver repertórios. Livros. Eu determino uma área de alavancagem para minha vida e foco naquele tipo de conteúdo, naquele tipo de aprendizado. Mas também sempre estou lendo pelo menos 2 ou 3 livros simultâneos. Um fica na minha bolsa, um fica no carro, um fica no trabalho, um fica em casa. E aí eu tenho aquele que eu vou dar flow, que a gente viu na aula lá. Aquele termo baseado em produtividade. Tem alguns conteúdos que eu devoro para elevar o nível de aprendizagem. E tem alguns que eu leio para aumentar o nível de repertório, de ambiência. Eu faço muito isso. Eu estudo bastante sobre vendas, bastante sobre comportamento, e aí ligo com a espiritualidade, com alguns filósofos também. E aí tudo isso traz o repertório para mim. Então eu pego lá José Maria Escrivá, que faz parte do repertório. Eu pego alguns filósofos, William Maria, Ortega y Gasset. Hoje, atualmente, eu tenho lido. Agora, eu encomendei um livro de psicologia, que é um livro que eu quero ler muito, que é um livro bem denso. Aí eu estudo um pouco sobre gestão, que eu pego alguns insights. Pela minha atividade diária, eu acabo tendo um volume de repertório. Aí também o que eu escuto, eu viajo. E aí eu coloco alguns podcasts. Ao invés de ouvir música quando a viagem é longa e eu estou sozinho, aí eu começo a escutar aqueles podcasts para interiorizar, para gerar aprendizado e repertório. Experimentar novas bebidas, beber mais água, reduzir o café, beber chás, colocar bebidas diferentes, mas que melhorem quem você é o ambiente. Se eu ficar só no ambiente do rolê, dos amigos que bebem, não vai adiantar nada, cara. Ninguém colhe algo bom fazendo isso. Talvez um vinho de maneira social é provocar a ambiência produtiva. Talvez fumar um charuto com pessoas que estão ali conversando sobre coisas importantes, e aí aqueles 40 minutos de uma fumada de um charuto, 40 minutos ou 1 hora, com pessoas que vão fazer com que edifique a evolução, é um ambiente que você pode se proporcionar para evoluir. Talvez o teu trabalho, as comidas que você come, o lugar onde você trabalha, a maneira com que você dispõe o teu ambiente é um ambiente onde você se mostra produtivo, é um ambiente que te corrompe, tem muitas interferências, é colocar um ambiente de maneira provocativa para que você tenha resultado. Você se reúne toda hora às 10 da manhã no cantinho do café e lá é só fofoca? Muda, vai às 10h30, leva uma caneca maior de café, traz para a mesa e bebe lá enquanto produz. Se aquele ambiente te faz mal, muda a maneira. Você tem que começar a adaptar e criar rituais dentro da tua ambiência que promovam o teu sucesso. Quais pessoas você se relaciona no ambiente? Elas têm hoje feito bem para você ou têm feito mal? Tem pessoas que só sugam a sua energia, a sua capacidade, ou tem pessoas que realmente contribuem para você? Isso é a ambiência.